Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4, verso 8. Irmão, 2 Coríntios 4, 8, olha o que diz. Em tudo somos atribulados. Meu Deus do céu, que palavra terrível. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, tem 4 sentimentos que a Bíblia fala que eu e você não precisamos ter. O primeiro deles, no verso 8, está lá, angústia. Você já sentiu angústia alguma vez na sua vida? Ou foi só eu? E a Bíblia fala, você pode ter tribulação, mas não ficar angustiado. Por que nós não ficamos angustiados? Porque nós temos um Pai, Ele se chama Deus. Outra coisa que não precisamos sentir, desânimo. Pastor, é normal sentir desânimo. Não, não é. Segundo a nova aliança, não. Porque o Senhor nos dá sonhos. Você já parou para orar todos os dias pela manhã, a perguntar a Deus, qual é o seu sonho para mim hoje? Alguém já fez isso? Eu vou desafiar você a fazer então, semana que vem você me diz a experiência. Todos os dias Deus tem um sonho novo para você. Todos os dias Deus planejou para você. Todos os dias as bênçãos do Senhor estão escancaradas sobre a sua vida. Terceiro que ele diz, verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Um cristão jamais fica desamparado, porque o próprio Cristo mora dentro de você. E não só Cristo, mas o Pai e também o Espírito de Deus está dentro de você. Jamais ficarás desamparado. Jamais você será esquecido. Jamais o Senhor se ausentará da sua vida, porque uma vez que Ele fez morada, Deus não muda de morada sempre, não muda. E quarto sentimento, abatido, porém não destruído, porque você tem a vida de Deus. Destruição não pode ser o fim de nenhum cristão, nem o meio, nem o começo. Aliás, o começo pode até ser, você veio de uma crise da vida e encontrou com Deus, você estava destruído, mas o Senhor refez você. O Senhor renovou seus sentimentos, seus sonhos, sua identidade, renovou sua vida, seu vigor. Então você jamais pode se sentir destruído, porque não há formas disso acontecer. O Senhor zela pela sua vida. E antes de orar sobre isso, aliás, eu queria orar por isso. Você que sente ou angústia, ou desânimo, ou desamparo, ou se sente destruído, eu quero orar para que a vida de Deus renove você instantaneamente. Sabe, nós estávamos numa reunião aqui, terça-feira, e tinha um irmão conosco que, devido ao trabalho, esforço físico, a exaustão física, ele estava muito cansado. E nós oramos por isso, e na hora ele sentiu um vigor e o cansaço foi embora. Amém. Quantos estavam aqui na reunião? Foi o Davi, cadê o Davi? Acho que está lá no Kids, né? Instantaneamente, a dor física, que é uma coisa normal, comum, né? Se você trabalha muito, você se cansa. Instantaneamente, até a dor física saiu, e ele foi revigorado ali naquele momento. E hoje eu quero ministrar sobre isso, mas eu gostaria de orar antes que ministrássemos a palavra, para que o seu espírito esteja pronto a receber. Então, eu queria que você ficasse de pé. Eu não vou fazer o apelo aqui na frente, que às vezes você se sente constrangido, mas aí onde você está, coloca a mão no seu coração. Se você está a sentir algo angustiado, desanimado, desamparado, destruído, ou qualquer outro sentimento que vá contra o que a palavra diz que Deus tem para você, rejeita isso agora. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu não aceito esse sentimento dominar a minha vida.
Eu não aceito porque o Senhor mora em mim. E o Senhor está em mim. E o Senhor diz que jamais me abandonaria. Eu não aceito angústia porque nós temos a vida abundante. Nós não aceitamos, ó Deus, o sentimento de desprezo porque o Senhor zela por nós. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos ama. O Senhor tem sonhos bons, pensamentos bons ao nosso respeito. Não nos sentimos desanimados porque o Senhor tem sonhos, tem propósitos, tem objetivos. Oh, Senhor, mostra ao nosso coração, na nossa mente, nessa manhã, quais são os propósitos do Senhor, quais são os desígnios do Senhor. Oh, Deus, nos inunda com o teu amor, com a tua graça, com a tua vida abundante, para que não haja, Deus, nenhum sentimento contrário àquilo que o Senhor tem para nós. Diga assim: eu rejeito todo pensamento, todo sentimento contrário ao sentimento de Cristo, e eu declaro que o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa, o Senhor não sai da minha vida. Ele é minha vida, Ele é o meu pão, Ele é a água que sacia a minha sede, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Agora que você está pronto para receber a palavra. Antes de ministrar a palavra, eu queria chamar o Fábio e a Ingrid. A Ingrid está lá dentro? Vem aqui você então. O Fábio e a Ingrid são uma família muito preciosa, né, que o Senhor nos deu. E eles estão de mudança para Viana do Castelo. Hoje né, não gosto muito de fazer despedida, mas é bom nós honrarmos isso, né? E acharam. E cuidado. E uma coisa impressionante foi que chega para cá para toda a gente ver vocês aqui. Assim que eles tiveram o planejamento de mudar para lá, eles conversaram conosco e disse: olha, lá não tem videira, então nós queremos abrir uma célula na nossa casa. Então, a partir dessa semana, nós teremos uma videira em Viana do Castelo. Não se preocupe se um dia Deus te levar para um outro lugar que não tem a igreja. Você é a igreja. E nós vamos dar cobertura a isso, ok? E futuramente até enviar um pastor para lá e para acompanhar isso e desenvolver. Nós também temos a Dani. Vem aqui, Dani. A Dani passou um tempo conosco. Deu um ano já? Foi muito rápido. Quando ela chegou, eu falei: vou ficar um ano. Eu falei: é muito, né? Vamos, já acabou. Então a Dani veio fazer um doutorado, né, na área da saúde. E ela também está de volta para o Brasil, com uma perna aqui, né? Então, a gente fisgou e, né, um dia volta. Então, nós queremos orar por esses irmãos, os enviando, né, os fortalecendo, que vocês continuem sendo bênção, onde quer que seja, e todo lugar que vocês colocarem os pés, lembra, Deus me deu esse lugar. Amém? Amém? Estende as suas mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Fábio e da Ingrid. Queremos declarar, ó Deus, que a partir da vida deles, da família deles, Viana do Castelo nunca mais será a mesma. Nós declaramos, ó Deus, que o reino do Senhor é chegado naquele lugar. E através da vida, da família, do testemunho, muitos se converterão. Ó Deus, nós abençoamos a sua casa, o seu casamento, a sua família. Declaramos que eles crescerão e avançarão no propósito do Senhor naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Oramos também pela Dani. Pai, nós abençoamos a sua viagem, abençoamos o seu casamento, que ela cresça, que ela avance, tudo aquilo que o Senhor tem para ela naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Guardamos com o teu sangue e o teu amor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pode sentar. Obrigado. Agora vamos para a palavra. Abra sua Bíblia
lá em Números 13. Nicole, eu passei Gênesis, mas é Números, tá? Ok. Quero fazer uma pergunta a você nessa manhã. Por que nós, que temos tudo, e quando eu digo que nós temos tudo, é porque nós temos Cristo dentro de nós, mas por que não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para nós? Se você é casado, pergunta isso aí para o seu cônjuge. Por que a gente não desfruta do melhor de Deus para a nossa vida? Sabe que nós temos ministrado sobre a graça de Deus, e a graça de Deus é o meio do qual nós temos acesso a Deus completamente. Porque aprove o Senhor nos adotar, nos chamar de filhos, nos enxertar na videira verdadeira. Mas muitos crentes ainda, mesmo com a mensagem da graça, não desfrutam do todo de Deus, da totalidade da vida abundante que o Senhor tem para nós. E a exemplo disso, o verso que eu li lá em 2 Coríntios, muitos ainda sentem-se desanimados, desamparados, angustiados. E eu quero falar um pouco disso. Eu tenho meditado numa passagem que o Senhor nos trouxe, que está lá em Números 13, que quando Moisés enviou o povo para espiar a terra de Canaã. Não sei se você sabe, mas Canaã é a terra onde Deus deu para Abrão. E por causa de Abrão, Deus abençoou aquela terra. Então, e a bênção era perpétua, ou seja, sempre será abençoada. E então Abrão teve filhos e filhas e foi tendo as suas gerações até chegar em Jacó. Jacó teve vários filhos, um dos filhos dele foi José. Lembra quem é José? Um sonhador. Você sonha muito? Pois é, José era um sonhador, e ele passou um aperto, um apuro por causa disso. Normalmente, quando tem um sonhador perto de você, ou você sonha junto, ou você sai de perto, porque você não aguenta. Um sonhador é difícil suportar, porque ele está o tempo todo a pensar coisas maiores do que ele. E aí José, então, foi vendido como escravo lá para o Egito, e depois de um tempo, uma promessa, um sonho que ele teve se cumpriu, que os irmãos dele foram para lá também. E aí, nesse tempo, Canaã passou por um tempo difícil, e aí a família inteira foi para o Egito. Foram para lá, ficaram lá, né, muitos e muitos anos, e acabaram sendo todos escravizados, até que o Senhor levantou quem? Moisés. O Senhor levantou Moisés, foi lá, pediu o faraó para deixar o povo ir, não deixou, veio as 10 pragas. Depois das 10 pragas, o que aconteceu? O faraó então liberou, e o Mar Vermelho se abriu, e eles chegaram às portas de Canaã. E quando chegaram às portas de Canaã, o Senhor deu uma direção para Moisés mandar os espias, um de cada tribo, 12 espias, né? E aí, é a partir daí que eu vou ler com você, lá em Números 13, verso 1, diz: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Interessante que Deus fala que Ele vai dar, ok? Novamente. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Sabe que Deus tem, então, as suas promessas, Deus tem a sua palavra para nós, e Ele já disse: eu vou dar isso a vocês. Eu vou compartilhar isso, eu tenho sonhos, eu tenho propósitos, eu tenho objetivos de vida, mas nós podemos seguir isso ou não. E é o que acontece com esses espias que foram. Verso 13, olha o que diz:
Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Você sabe que tamanho era esse cacho de uva? Muito grande. Por quê? Olha lá, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Eu sei que você já comprou o cacho de uva ali no Pingo Doce. E você olha sempre os maiores, as mais maduras, que são melhores. Só que esse cacho aqui precisava de 2 homens. Os homens daquela época não eram igual nós hoje. Eles eram robustos, fortes. Né? Naquela época não... Oi? Quem exercita, né? Quem fica o dia inteiro sentado, anda de carro para cima e para baixo, come muito, não sei, mas naquela época eles andavam muito, eles tinham guerras. Alguém tem guerra aqui? Além da emocional? Eles eram preparados sempre, não é? Então, para 2 homens fortes carregarem um cacho, imagina isso. Eu quero falar que esse cacho simboliza as bênçãos de Deus para você. Amém. Sabe que a bênção de Deus para nós é tão grande que nós precisamos dividir com alguém? Amém. Já pensou você receber uma bênção financeira tão grande que você chama o irmão, o pai, a mãe e fala: ó, eu recebi tanto dinheiro que vamos carregar junto aqui. Amém. É difícil, né, alguém pensar isso, mas isso simboliza a promessa de Deus para aquele povo. Olha, então, aquela terra tem cachos de uvas. Aquilo ali era um símbolo. Imagina a melancia, que tamanho que era. Imagina os minérios que poderiam tirar daquela terra. É sempre abundante. Então, tudo que Deus prepara para nós é bom. Você vive essa verdade? Eu tenho vezes que eu leio a Bíblia e não entendo. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes eu leio e não entendo. E quando eu não entendo uma passagem na Bíblia, eu fico então com as convicções que eu já entendi. Né? E uma frase que o pastor Luiz disse essa semana, muito interessante, ele diz: não se preocupe em entender a Bíblia toda. Se preocupe em praticar o que você já entendeu. Então, eu já entendi que Deus me ama acima de todas as coisas, e ponto. Eu já entendi que tudo que Deus preparou para mim é bom, e ponto. Ah, e se acontecer alguma coisa ruim? Não sei te explicar, mas algo bom está por trás disso. Porque o Senhor me ama. O Senhor me escolheu, me chamou para ser filho, me limpou, me deu todas as credenciais, colocou um anel nos meus dedos, fez uma festa quando eu me converti. Essa é a convicção que nós temos. Então, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Quem gosta de figo? O figo devia ser grande também. Aqui em frente tem um pé de figo. Você pode, em setembro, comê-lo. E qual que foi, então, o relatório do povo? Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E aí apresentou então aquela uva. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha que interessante. Dos 12 espias que foram, 10 trouxeram esse relatório. Olha, a terra é boa, os frutos são bons. Olha, a bênção de Deus é muito boa. A graça é uma mensagem poderosa. Só que a gente vive nesse mundo. Só que é demais para nós. Só que é um evangelho fácil demais. Porque no mundo tem problema. Tem gigante, tem cidades fortificadas. Esse foi o discurso de 10. E aí, quando eles falaram isso, o que as pessoas começaram a fazer? Murmurar. Ué, então Deus tem uma promessa para nós, mas é algo inalcançável? Eu já vi mensagens assim: não, Deus tem coisa boa para você, mas você tem que merecer isso, não é de graça. Não é tão fácil assim.
As bênçãos de Deus você precisa conquistar, tem que fazer a sua parte. Alguém já ouviu essa frase? Veio lá do quinto dos infernos. Você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. Isso era o contexto ali. E as pessoas ficaram alvoroçadas, desanimadas, abatidas, tristes. Por quê? Acabou então. Se eu tenho que fazer alguma coisa, já era. Se eu tenho que merecer a bênção de Deus, eu sou o primeiro a saber que eu não mereço. A minha esposa é a segunda. E aí, nesse meio, então, 2 jovens se levantam. Josué e Caleb. Cadê os jovens? Josué e Caleb. Josué e Caleb devia ser bem jovem, porque as pessoas não davam ouvidos a eles. Né? O jovem é assim, não se sente compreendido. Pois é, mas Deus compreende você. E você será levantado nessa nação poderosamente. Aliás, vou dar uma notícia aqui que não passou aqui, mas... deixa eu ver a data aqui. 25 e 26 nós vamos fazer um retiro para jovens solteiros. Então, por que os irmãos estão rindo? É inveja da felicidade da irmã? Ué. Até os 90, se for solteiro, vai, né? Porque os jovens são fortes e têm vencido o maligno, e a palavra de Deus permanece em vocês. Os jovens entendem a graça. Quando fala da graça, ele fala, é isso. Meu pai e minha mãe têm que ouvir isso. Quem é mais velho é mais difícil. Você fala da graça, o cara fala, não, olha, pela experiência da vida, não é bem assim, não. O homem mais velho é complicado. E aí levantaram 2 jovens, olha o que eles falaram. Verso 30. Então, Caleb fez calar o povo, né, pediu silêncio perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Por isso que eu gosto dos jovens. Eu gosto dos velhos também, mas eu gosto mais dos jovens. Porque quando fala, vamos conquistar Lisboa, os jovens são os primeiros a pular da cadeira e falam, vamos. Os velhos falam, não, Lisboa é uma cidade boa, o fruto é bom, as frutas são doces, mas olha lá, é difícil. Nós não queremos olhar para a dificuldade, nós queremos olhar para a promessa de Deus. Difícil por difícil, o mundo inteiro não abria-se igreja. Nem no Brasil. Mas nós olhamos para a promessa de Deus. E o Senhor disse, certamente, como é que ele disse? Terra de Canaã, lá no verso 2, hei de dar aos filhos de Israel. Os filhos de Israel apontam para os cristãos de hoje em dia. Se você é um cristão, então Deus tem uma terra prometida para você. E quando nós falamos de terra, nós falamos então de um contexto de vida, onde você está plantado, onde você vive, o seu trabalho, a sua família. Tudo que cerca a sua vida significa a terra. E o Senhor prometeu, vou te dar uma terra que mana leite e mel, que os frutos são agradáveis, que a abundância não acaba, são infinitas as bênçãos. E por que então que não vivemos isso? Porque nós estamos igual os espias, os 10 espias. É difícil demais. Toda vez que alguém vem falar de Portugal para mim, sabe, eu sou português, eu só fui criado no Brasil, mas agora eu voltei para o meu lugar. E quando as pessoas perguntam, e aí, como é que é Portugal? Eu só falo coisa boa. Quem conversa comigo sabe. Às vezes os irmãos que chegaram depois ou antes, eles começam a falar dos desafios primeiro, porque eles dizem o seguinte, não, vamos preparar, porque tudo que vier é lucro. Eu faço o contrário, eu falo, o lucro é bem maior ainda, esse aqui é o melhor país para se viver. E a dificuldade? Eu nem olho para isso. Mas e a pressão? Não sou eu que cuido da minha vida, é Deus. Não sou eu que decidi vir aqui, foi Deus que me enviou. É Deus que me fortalece, Ele que me dá os dons, Ele que me dá habilidade e talentos e qualquer outra coisa que eu preciso. Eu vou ficar olhando para o gigante?
Eu vou ficar olhando para os muros que protegem aquela cidade? Não, eu olho para Deus. E eu sou como Josué e Caleb, que olha para a promessa e não olha para a circunstância. Quando você olhar para a promessa e para a palavra de Deus e para as convicções que você já tem acerca de Deus, você não olha para os inimigos. Então, a geração dos jovens, cujo eu faço parte, amém. Esse é o espírito de Caleb. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Verso 31. Mas aí, como eu disse, as pessoas não dão ouvido aos jovens. E aí eles continuaram o relatório. Verso 31, olha o que diz. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos. Você já ouviu alguém do seu lado dizer, não posso isso, não posso aquilo. Fala, irmão, compra um apartamento aqui em Lisboa. Não posso. Não consigo. Irmão, abre uma empresa aqui. Essa nação é uma terra fértil. Tudo que você plantar aqui cresce. Amém. Abre uma empresa. Não posso, não consigo. Olha, o mesmo discurso desses 10 sujeitos. E que mais? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a gente prega aqui e fala, irmão, você foi liberto de tudo, você não é mais escravo de nada. E o irmão fala, mas é mais forte do que eu. Já viu alguém dar essa desculpa quando cai em pecado? Não, eu estava lá e aquilo foi mais forte do que eu. Isso é o discurso dos 10. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como o quê? Gafanhotos. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você olhar para si pelos seus olhos, você vai sentir pequeno. Mas todas as vezes que você olhar com os olhos de Deus, você vai ver um leão aí dentro de você. Quando nós olhamos para o que fazemos, o que pensamos, o que somos, nos sentiremos como um gafanhoto. Quem sou eu? Uma pessoa que veio lá do meio do Goiás, querendo ganhar Lisboa. Vai fazer outra coisa. E isso é olhar com o olho natural. Não tem nem 40 anos ainda que está falando de ganhar cidade? Não, isso aqui é só para quem tem experiência. Isso aqui é só para quem tem 30 anos de ministério. Eu mal tenho 30 anos de vida. Mas todas as vezes que você olhar para si, olhar para a sua capacidade, você vai ver um gafanhoto no espelho. Mas quando você olha para as promessas, você olha para o espelho e vê um leão. Você olha para o espelho e vê, você sabe, uma mulher às vezes bonita, você olha para o espelho e você acha gorda, né? O homem gordo, você olha para o espelho e você acha bonito. Isso é otimismo. Mas há algo além disso, que é a fé. A fé é quando eu olho para o espelho e vejo lá um halterofilista pegando lá 220 quilos com a mão, levantando, porque é a força de Deus. E aí então, depois que eles falaram isso, começou a murmuração. Verso 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Já viu alguém chorar aqui nesse país? Por causa de problema? Você talvez nunca viu, né? Eu já vi. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não é isso a conversa de alguns? Olha, eu vim para a igreja, minha vida piorou. Confiei em Deus, igual o irmão disse aqui no dízimo, na oferta, dei tudo e agora não tem dinheiro para pagar uma conta. Podia ter não dado. Ah, quando eu estava lá no mundo, o casamento era melhor, porque... Não vou falar de casamento, não, tem muito jovem aqui. E aí, mais uma vez, se levanta uma geração dos que creem, os jovens. E aí, no verso 6 do capítulo 14, já passando um pouco para frente, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, verso 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Muitíssimo boa. E aí, depois que ele falou isso, eles colocaram uma condição. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha aqui, os jovens mesmo falaram, eles tiveram a sabedoria de perceber. Não, a terra é muitíssimo boa. Mas como é que nós vamos entrar? Se o Senhor agradar de nós. Eu pergunto para você hoje, o Senhor se agrada de você? Por quê? Porque Ele não olha para si, mas olha para o Cristo que está aí dentro. Então você já tem a primeira qualificação para desfrutar da terra que mana leite e mel. Você já tem a primeira qualificação do que os jovens falaram. Olha, se o Senhor se agradar, você vai entrar nessa terra muitíssimo boa. Você vai desfrutar do melhor casamento do mundo. Você vai ter a melhor família. No trabalho, tudo que você coloca as mãos vai crescer. Por quê? O Senhor agradou de você. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Então ele fala mais duas coisas. Não seja rebelde. Eu quero dar uma boa notícia para você hoje. Toda a rebeldia que existia na sua vida contra Deus, Jesus o foi no seu lugar. Hoje, nem se você quiser, você é considerado rebelde diante de Deus. Isso é a segunda condição. Qual que é a terceira? Não temais o povo dessa terra. Essa terceira agora depende de você. Não tema. Olhe para a promessa, olhe para a palavra, olhe para a fé, com os olhos da fé. E aí você pode entrar nessa terra prometida. E aí você pode desfrutar dessa terra prometida. Verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. O que aconteceu aqui? O povo murmurou. Deus chamou Moisés e falou o seguinte: esse povo aí só murmura contra mim. E Moisés, já percebendo isso, foi fazer uma oração a Deus. Falou: Deus, de misericórdia e poder, maravilhoso tu és. O Senhor nos tirou da terra do Egito, nos trouxe para cá. Toda a gente lá viu esse milagre. Então agora, perdoa esse povo. E aí o que Deus fez? Perdoou. E aí é o que eu vou ler. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, diga assim, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Olha que interessante. Deus coloca então a murmuração, a falta de fé, a incredulidade, Ele põe tudo num pacote e diz assim: essas pessoas me desprezaram. Deixa eu falar algo muito sério com você hoje. Todas as vezes que você permite dúvidas no seu coração,
acerca de um propósito de Deus para você, na verdade você está a desprezar Deus. Despreza. Despreza a palavra, despreza o poder, despreza o tamanho. Já viu o tamanho de Deus? O pastor Hélio um dia me falou que estava ensinando o filho dele. Falou, filho, olha aí o oceano. Ele estava na praia. Pois essa água toda Deus pega com a mão. Só que eu e você deixamos de ver a mão de Deus para olhar para a nossa. E Deus diz, quem despreza a mim, jamais conseguirá entrar na terra. Não tem como você desfrutar do 100% de Deus, se a sua fé não é 100% nele. Quantos estão a entender a mensagem de hoje? Então, quando nós damos lugar à dúvida, é o mesmo que desprezar a Deus. Fala aí para o seu vizinho, não despreze o Senhor. Isso aí é um pecado que chama incredulidade. A incredulidade faz com que você não desfrute das bênçãos de Deus. Por quê? Você confia em si mesmo. Confia na força do seu braço. Então você vai desfrutar de tudo aquilo que o seu braço te dá. Só. Para desfrutar do 100% de Deus, a sua fé tem que estar 100% nele. E aí Deus diz, esses aqui vão ver a terra, esses vão pisar na terra. E esse povo, então, naquela hora foi condenado a não entrar na terra do Egito. E o Senhor falou, todos aqueles que não creram vão morrer no deserto. Não vão entrar. E é interessante que Moisés, quando nós analisamos e estudando a Bíblia, Moisés no Velho Testamento é um tipo de Cristo, porque tirou do Egito. Esse tirar do Egito simboliza a salvação. Isso é um aspecto da cruz, uma salvação. Mas Josué, que sucedeu depois de Moisés, também é um tipo de Cristo. E Josué aponta para quê? A vida abundante. Vou falar uma coisa para você, não basta ser salvo. Precisa viver abundantemente. Moisés, então, aponta para isso. Eu tirei você do Egito. E Josué, agora, com esse espírito de valentia, vai falar, agora eu vou incluir você em Canaã. Eu vou te dar as credenciais para viver o 100% de Deus. Para viver a promessa de Deus. Para desfrutar 100% da graça. Mas eu e você precisamos seguir, então, Josué. O que Josué fez? O que Caleb fez? Decidiu crer. Decidiu crer. E eu tenho certeza que se eu falar para você que você não crê em Deus, você vai me corrigir. Não, pastor, eu creio. Ninguém aqui em sã consciência vai dizer em alguma área da sua vida, eu não creio que Deus pode fazer isso. Você sempre vai dizer que sim. Não, eu creio. Mas há um comportamento ou sentimento que nós temos que mostra que às vezes não cremos. E é sobre ele que eu quero falar. Chama-se preocupação. Alguém já ficou preocupado com alguma coisa aqui? Olha o que diz no capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Todas as vezes que todas as vezes que duvidamos, damos espaço à preocupação. Então, só se preocupa aquele que não vê o resultado. Se você visse o futuro, você talvez não ficaria tão preocupado assim com o hoje. Vou dar um exemplo para você. Você pega um avião do Brasil para Lisboa. O avião começa a balançar as asas. Você acha que ele está batendo as asas, mas não é. É turbulência. Qual é a sua preocupação naquela hora? Será que esse negócio cai?
Será que vai acontecer alguma coisa? Quando eu vi aquela reportagem do avião da Air France, que caiu por causa de um nevoeiro de areia, não foi? Há uns anos atrás. Eu fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, se tiver uma poeira de areia aqui, vai derrubar a gente. Mas eu falo para você, depois que você aterriza, você fica mais tranquilo? Quando você aterriza, se você pudesse voltar lá atrás, na turbulência, você ficaria preocupado? Se você soubesse que ia dar tudo certo? Não. Por quê? Porque você ficou sabendo do futuro. Quando você sabe do futuro, você não tem preocupação com o presente. Quando nós confiamos em Deus, porque Deus sabe o nosso futuro, nós não andamos preocupados com coisa alguma. Quando minha filha nasceu, com 2 meses, ela teve meningite. E meningite é uma coisa que mata, não é? Se não mata, deixa sequela. Então, a criança pode ficar cega, surda. Enfim, com 2 meses de vida, fomos então para o hospital. E você não tem como, naquela hora você sente o quê? Aflição. Por quê? Você não sabe o futuro. E aí eu fui para o banheiro, orei e falei, Deus, não é possível, o Senhor me deu essa menina. Eu tenho palavra de que ela vai cantar aqui no louvor um dia. Ela é do Senhor, já entreguei ela para o Senhor. E naquela hora o Senhor me falou, pode ficar tranquilo, isso aqui vai passar. E naquela hora a minha preocupação sumiu. Por quê? Porque eu fiquei sabendo do futuro. Quando nós confiamos em Deus, e Ele fala para nós, fica tranquilo. Eu estou aqui. Minha mão está sobre você. Você já não anda mais preocupado. Por quê? Você sabe que o seu futuro está certo. Está garantido. Por que não vivemos angustiados acerca da nossa salvação, da eternidade? Porque nós sabemos que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Se eu e você não soubéssemos, iríamos viver preocupado todos os dias. E hoje, será que eu estou salvo? Não sei. Hoje eu estou, hoje eu fiz caridade, então eu vou para o céu. Hoje eu chutei meu cachorro, não vou mais. Essa dúvida a gente já não tem mais. Nós não nos preocupamos. Mas em outras áreas da nossa vida, ainda há muito o quê? Preocupação. Ainda há muita dúvida a respeito do futuro. E hoje o meu objetivo é que você saia daqui tranquilo, em paz, sabendo que Deus zela pelo seu futuro, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Quando você vive isso, você pode viver 100% de Deus, porque você confia 100% na graça. Você confia 100% no cuidado, no amor de Deus pela sua vida. Nós não queremos ser como crianças. Crianças têm medo o tempo inteiro. Porque não sabem do futuro. Crianças ficam apavoradas até quando ganham um presente. Porque não sabem nem abrir a embalagem. E aí começa a chorar, desespero. Isso é coisa de criança. Eu e você não somos mais criança. Nós crescemos. A palavra do Senhor tem nos amadurecido. Então, se você é casado, olha aí para o seu cônjuge e pergunta, você tem preocupação nessa vida? Além de mim? Então, quando nós confiamos em Deus, nós vivemos na prática da graça. Porque Deus está à procura de fé. Quando Ele acha fé, Ele pode agir 100%. Então a preocupação nos rouba a fé, tira o favor de Deus, porque a preocupação nos faz ficar olhados, fixados aqui nesse mundo, nessas condições, na nossa força, na nossa inteligência. Isso é que a preocupação faz. Então, quem anda pela fé parece, presta atenção nisso, parece irresponsável. Quem anda pela fé. Porque
ele está passando um problema, as pessoas olham e falam assim, mas você está nessa paz toda, sabendo que você tem um aluguel para pagar amanhã? Como é que é isso? Mas você está tão tranquilo, sabendo que seu filho está internado no hospital? Mas você está... Parece irresponsável, mas não, é fé. Porque eu sei do meu futuro. Aliás, eu nem sei, mas eu sei que Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã, depois da manhã, o ano que vem. Qual que é a sua preocupação hoje? Crer. É a única preocupação que você pode ter. Eu creio. Eu vivo 100%. Eu creio nisso 100%. Em Hebreus 4:9, olha o que diz. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Diga assim, repouso. Para mim. E aí ele diz, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem que entrou no descanso de Deus? Cristo. Cristo entrou no descanso de Deus. Também, ele mesmo descansou de suas obras. Jesus fez tudo e fez o quê? Descansou. Como Deus das suas. Verso 11. O que diz aí? Vamos ler junto. 1, 2 e... Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de... Olha que interessante. Na nova aliança, o único esforço que eu e você precisamos fazer, a única obra natural que eu e você precisamos fazer é esforçar para crer. É a única mandamento que diz na nova aliança para você fazer alguma coisa. Se esforça o quê? Para alcançar a bênção? Não. Se esforça para ser próspero? Não. Se esforça para ter a melhor família do mundo? Não. Se esforça... Não. Se esforça para crer. Quando você se esforçar para crer, você vai entrar no descanso. E quem está no descanso não tem preocupações. Quem está no descanso, aos olhos do mundo, é irresponsável. Quem está em descanso, recebe muita crítica. Nós estamos tudo aqui orando e jejuando, você está aí fazendo nada. É claro que há tempo para tudo. Então eu pergunto para você, será que você, no dia que tem preocupação, lembra que você tem um pai? Eu acho que não. Se lembrasse, a sua preocupação ia embora. Sabe aqueles dias que parece que a gente não consegue focar em outra coisa, só na preocupação? Pois é, nesses dias você tem que lembrar que você tem um pai. Você tem que lembrar das promessas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Isso é o irresponsável, cheio de fé, sonhador. Vai dar tudo errado para alguém do meu lado, tudo errado para o do outro também, mas para mim vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho um pai. E o meu pai me ama. E o meu pai tem coisas boas para mim. Isso é fé. Agora, como é que eu vivo sem preocupação? Quando você entrega sua preocupação para Deus. Entregar a preocupação é você dizer, Deus, está difícil demais aguentar essa mulher aqui na minha casa. Mas eu entrego ela nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, está muito difícil criar esse menino, mas eu entrego nas suas mãos. Senhor, a minha empresa não cresce, e eu já fiz de tudo. Entrega nas mãos de Deus e vive sem preocupação. É possível viver sem preocupação? Sim. Quando você crê, quando você se esforça para descansar e quando você entrega a situação para Deus. E eu talvez devo continuar essa palavra no próximo domingo, mas um aspecto aqui para você avaliar
Primeira coisa, a mão de Deus é maior do que a sua. Deus pode resolver tudo que você não pode. Ele pode fazer tudo além do que você pode. E uma boa notícia, Ele quer fazer isso. Deus tem interesse em você. Deus tem interesse pela sua felicidade. Deus tem interesse pelo seu prazer. Deus tem interesse pelo seu conforto. Deus tem interesse que você viva bem, confortável aqui nessa terra. Porque lá em cima Ele já tem preparado. Lá eu e você podemos acrescentar pouca coisa. Ele mesmo está fazendo. Mas aqui Ele quer que eu e você viva bem. Feliz. Olha aí para o lado, vê se você vê alguém feliz. Só olha, não precisa falar nada. Pela cara você já, percebe. E eu te falo, a maior parte dos problemas que não te deixa ser feliz são as suas preocupações. E nessa manhã eu quero te dar a oportunidade de entregar suas preocupações para Deus. Colocar diante dEle. E descansar. Eu creio que muitos aqui vão sair daqui descansados. Você veio cansado porque acordou cedo, mas você vai voltar eletrizante. Você vai andar nas nuvens. Vão ter um monte de problemas. Você vai falar, está tudo na mão de Deus. Olha para cá, já estou a encerrar. Preocupação, olha que interessante, no dicionário, qual é a definição? Estado de espírito ocupado por uma ideia fixa a um ponto de não prestar atenção a nada mais. Você já passou por isso? É um estado de espírito de ficar fixado a um ponto e não consegue ver nada mais. Por que as pessoas reclamam muito nesse país? Porque olham só para um ponto. Um problema, às vezes um ou dois que são mais assim. Então, não sei o que passa, mas a definição também diz inquietação, desassossego, pressentimento triste. Isso é a definição de preocupação. Eu digo para você, se eu ver meu filho assim, você acha que eu vou fazer alguma coisa para resolver esse problema? Se você tem um filho pequeno que ele depende 100% de você, e ele está triste, e ele só olha para o problema, o que você faz? Filho, para de olhar para esse problema aqui, olha o parque lá fora, que daqui a pouco nós vamos para lá. Se eu falar isso para meu filho, a tristeza, qualquer uma, passa na hora. Porque ele tem fé que quando eu falar que nós vamos sair e ir no parque, nós vamos. E ele vai desfrutar da alegria da vida dele, que hoje é ir no parque. Eu não sei qual é a sua. Mas talvez você está aqui hoje e tem muitos sentimentos na sua cabeça. Talvez você tenha muitas preocupações. Preocupação com o quê? Com dívida, com peso, com doença. Problema no casamento, medo de perder tudo. Você começa um negócio já com medo. Será que vai dar certo? E se não der? E se não for como eu esperava? Medo lá no trabalho, de perder o trabalho, de alguém colocar uma outra pessoa no seu lugar, de você perder sua vaga. Medo de ficar velho e não conquistar as coisas. Preocupações. Ou às vezes você cometeu um erro terrível lá atrás e você se preocupa em colher o resultado disso um dia. Isso é uma preocupação. Ou medo das consequências de escolhas. Sabe, o diabo vai fazer de tudo para cercar você de preocupação. E Deus fez de tudo para livrar você das preocupações. E a preocupação, quero dizer para você, não resolve nada na sua vida. Preocupação só atrapalha. Olha o que diz Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Que preocupação que você tem que vai resolver o dia de amanhã? Nenhuma. Será que você pode acrescentar um dia a mais na sua vida? Você nem sabe se vai estar vivo às 4 horas da tarde. Adianta ficar preocupado? Adianta ficar fixado num ponto, preso num sentimento ruim, que nem é o que Deus tem para você? Certa vez, conta-se uma história de um alpinista cristão. Ele foi escalar as montanhas da Suíça. Eu vou inventar a história, que eu não lembro ela toda. Estava lá nos Alpes Suíços, no mês de janeiro, a escalar montanhas. E aí era mais ou menos umas 3 da madrugada, e ele se escorregou, né, caiu montanha abaixo e ficou pendurado na corda. Quando ele ficou pendurado na corda, ele orou a Deus, falou: Deus, eu estou preocupado, não sei se eu vou viver ou não. Não sei se eu vou sair daqui, tem tantos sonhos para mim, tem tantos propósitos que o Senhor me deu, como é que eu vou cumprir? Eu estou aqui pendurado nessa corda. E aí o Senhor falou com ele. Os irmãos conhecem a história, né? Qual foi a resposta de Deus? Solta a corda. Ele falou: quê? Soltar a corda? Se eu soltar, quem é que vai segurar? Se eu não for forte nessa família aqui, quem é que vai ser? Se eu não pagar as contas, quem vai pagar? Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Interessante que nós, quando estávamos a pedir ajuda lá no Mars, é o tipo, não tem S, né? É o centro de abastecimento de comerciantes, que verdura, legume. E nós fomos lá, E aí nós pedimos lá num certo lugar, e a pessoa falou assim: eu não vou dar para vocês, ninguém dá nada para mim. Para que eu vou dar para vocês? Isso é quem está a segurar a corda. E sabe o que aconteceu? Ele morreu pendurado na corda. No dia seguinte, os bombeiros, os socorristas, o encontraram pendurado na corda a 10 centímetros do chão. Porque não quis soltar a corda. Morreu pendurado. Se tivesse soltado a corda, ia cair no chão, ia andar por algum lugar e salvava. Sabe, muitos de nós hoje precisamos decidir: segura a corda ou solta a corda? Eu fico preso às preocupações, eu dou vazão ao sentimento de que eu tenho que fazer, ou eu me esforço para entrar no descanso de Deus e entrego as minhas preocupações para Ele e falo: Pai, Jesus é Senhor da minha vida, não é só Salvador, não é Senhor. Ele quer guiar a nossa vida. E se Ele guiar a nossa vida, e se eu e você nos esforçarmos em crer, nós entramos no descanso e entraremos na terra prometida. Sabe como que os hebreus ali venceram a primeira cidade fortificada de Canaã? A primeira cidade que eles lutaram foi qual? Jericó. Jericó tinha uma muralha, tipo a de Óbidos. Sabe o que eles fizeram? Sopraram a trombeta. Não foram lá com tanque de guerra, com arma, com tudo. Não prepararam 2 meses, 5 meses para a guerra. Não, só soprou uma cornetinha e o Senhor fez. E eles não tiveram preocupação. Quero falar para você hoje: será que há preocupações que paralisam você? Lembra que a preocupação tira a nossa fé? A preocupação tira o favor de Deus na nossa vida? A preocupação faz com que nós deixamos de olhar para a promessa e olhamos para a dificuldade. O Senhor quer tomar isso de você hoje. Quer falar: me dá suas preocupações, eu vou te dar fé, força, coragem, ousadia.
o mesmo Espírito que houve em Caleb, há em nós nessa manhã. Eia, subamos e possuamos a terra, pois certamente, quem se preocupa não pode falar isso. Quem se preocupa não pode falar, certamente o Senhor vai me abençoar. Não pode falar isso. Mas quem entrega isso para Deus, pode falar, certamente eu serei abençoado essa semana. Certamente os pensamentos bons ao meu respeito virão sobre mim ainda hoje. Certamente o meu espírito sairá daqui em paz. A minha alma sairá daqui quieta. Porque o Senhor irá preocupar no meu lugar. O Senhor sabe o futuro. O Senhor sabe o que é melhor para você. Deus sabe qual é a empresa para você trabalhar. Deus sabe qual é o negócio para você abrir. Deus sabe com quem é para você casar. Você que é jovem, solteiro. Deus tem tudo preparado. E os planos dele não podem ser frustrados. Os planos de Deus podem ser recusados, mas não frustrados. Eu posso recusar algo de Deus. Falar, não, eu quero escolher. Eu quero fazer a faculdade, me capacitar, ter um currículo top de linha e ter o melhor emprego. Você pode recusar. Ou você pode dizer, Senhor, qual é a faculdade para eu fazer? Qual é o melhor curso para eu entrar? Qual é a melhor atividade para eu trabalhar? Senhor, qual é o trabalho que o Senhor tem para mim? Senhor, qual vai ser o futuro dos meus filhos? Eu já orei isso para Deus. Ele falou, pode deixar que eu sei. E hoje eu vivo em paz. O que vai ser seu filho daqui 20 anos? Não sei. O Senhor sabe e eu confio nele. E eu vivo em paz. Eu quero pedir para você ficar de pé. E se você tem algo para entregar para o Senhor hoje, uma preocupação, um sentimento de dúvida, um sentimento de incapacidade, se você quer descansar, esforçar para descansar, eu quero chamar você aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se é o seu caso, vem aqui. Deus não vai obrigar você a descansar nele. Ele vai te dar opção. Ele vai dar opção. Quer crer em mim? Quer viver 100% na graça? Então entrega as suas preocupações. Deixa que eu me preocupe com o seu futuro. Deixa que eu me preocupe com os seus problemas. Pastor, mas e depois? Meus problemas vão acabar? Não. As preocupações vão sondar a minha volta de novo? Sim. Mas o que você vai fazer daqui em diante? Entregar tudo para o Senhor. Quando vier uma preocupação, o que você faz? Entrega para o Senhor e vive em paz. Então você que está aqui à frente, feche seus olhos e ore. Fala para o Senhor o que você veio entregar para Ele. Fala, Deus, olha, eu não consigo mais resolver isso na minha vida. Eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, já estudei, já meditei, já ouvi conselhos, já me esforcei, já fiz até jejum para mudar isso, mas não mudou. Eu quero entregar nas suas mãos nessa hora. Quero deixar o Senhor cuidar da minha vida, quero deixar o Senhor governar a minha vida. Eu quero entrar no descanso, o descanso que Cristo fez por mim. Eu quero entrar nisso, eu quero receber isso nessa manhã. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós entregamos as nossas preocupações, nós entregamos as nossas aflições, as angústias, o sentimento contrário, entregamos diante do Senhor, pois nós cremos que o Senhor é Deus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Faça dessa música uma oração. Deixa o Senhor mover.
Deixa o Senhor remover. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Deixa Ele te mostrar o que Ele vai guiar na sua vida hoje. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Erga suas mãos a Ele e diga: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Braços é o meu descanso. Não há lugar mais seguro do que os braços de Deus. Diga seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu queria que os irmãos que estivessem atrás, vem aqui, vamos orar por cada um desses. Os líderes, os pastores, me ajudam. Os líderes. Se você não é líder, mas tem encargo por oração, vem aqui também. Vamos orar, vamos aliviar o peso desses irmãos. Caio em tua graça. Oh, Senhor Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, Jesus. Caio de novo em tuas mãos. Recaio sim. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça.
se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Oh, Deus. Sabe, decida viver uma vida descansada. Para de viver uma vida sofrida. Desfrute 100% do que Deus tem para você. Deus tem uma vida boa. Pastor, e quando vier um problema que eu não consigo resolver? Senta no sofá e veja Deus resolver. É óbvio que nós temos responsabilidades, nós temos nossas tarefas diárias e o Senhor nos dá sabedoria para resolver as coisas. Mas há aquelas que tiram o nosso sono e nos causam preocupação. Essas aí o Senhor quer resolver essa semana para você. Ele quer mostrar que Ele é seu Pai. Eu tenho prazer em mostrar para meu filho que eu sou mais forte que ele. Quando eu dou um presente para ele, ele não consegue abrir, eu falo assim: pode deixar que o seu pai abre. Deus tem prazer em mostrar que Ele é Pai na sua vida. O desejo dele é que você entenda que é um filho amado, abençoado. Então, descanse. Então, nós estamos encerrados em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Fala para ele: irmão, sai daqui descansado. Larga a preocupação. Larga o medo. Larga a incerteza. Você é filho do Deus Todo-Poderoso.